Amém. Então vamos dar início à nossa palavra, continuando agora nas nossas terça-feira, nós estamos falando sobre a cobertura espiritual da família, amém? Essa imagem que está ali em cima, e esse guarda-chuvinho aqui, ele não é à toa esse guarda-chuva ele significa a cobertura, não é assim mesmo? Quando está chovendo, tem a cobertura espiritual ali em cima, quando a gente está chovendo, a gente levanta o guarda-chuva e a gente não molha. Então, essa série de mensagens fala sobre a cobertura espiritual da nossa família, e nós estamos falando sobre isso. Nós já falamos sobre algumas mensagens, eu gostaria de estar lendo aqui, só um minuto. Nós já falamos sobre casa da luz ou casa das trevas, falamos a ação das trevas espirituais, a batalha no lar, e nessa noite nós vamos falar sobre desenvolva o discernimento espiritual, amém? Então, desenvolva o discernimento espiritual. Irmãos, essa pregação, essas terça-feiras tem dado fruto. O que se vocês imaginar de livro que eu já queimei, de coisas que já foram entregues, de pessoas que já falaram para mim, ou já falaram para a Isadora, ou para o pastor, de coisas que estavam dentro das suas casas, que eles perceberam, que ali eles estavam dando legalidade a demônios, estavam tendo ponto de apoios, as pessoas estão percebendo através dessas mensagens, que tem coisas nas casas delas, que não deveriam estar ali, e tem jogado fora, tem se desfeito dessas coisas. Então, perdão, estou sentindo que eu estou muito longe. Então, glória a Deus por isso. Tem coisas acontecendo através dessas mensagens, pessoas estão sendo transformadas, vidas estão sendo transformadas, até coisas que as pessoas, nós não pensávamos que, isso é normal, tanto faz, é tranquilo. As pessoas estão desfazendo dessas coisas. E também nós já vemos sobre essas mensagens que nós podemos dar legalidade a demônios para atingir nossas vidas, atingir nossas famílias, através de lugares que nós frequentamos, através de coisas nas nossas casas, através de atitudes, através de pessoas que às vezes nós estamos muito próximas, e é justamente sobre isso que o livro fala. Não tem nada a ver, isso aqui é tranquilo, esse lugar aqui não tem problema não, eu vou ali só de vez em quando, é tranquilo. E nisso tem nos derrubado. Nisso tem derrubado o crente, nisso tem derrubado o cristão nos dias de hoje, porque é tudo relativo, não tem problema, não tem nada a ver. Então, isso tem nos derrubado. E é sobre isso essa mensagem, é sobre isso que nós estamos vendo todas as terça-feiras, que a cobertura espiritual da nossa família. Como nós vamos agora blindar a nossa família? Como, Igor, agora você vai fazer para blindar sua casa, sua família, proteção dos seus filhos, através de uma vida com Deus, através de uma vida mais próxima de Deus. E nas terça-feiras nós estamos escutando onde nós estamos dando brecha, onde nós estamos vacilando ali, e às vezes caindo, porque às vezes sem nem saber, e nós estamos descobrindo cada vez mais nas terças-feiras sobre isso, amém? Então, antes de nós entrarmos hoje realmente na palavra sobre discernimento espiritual, eu gostaria de fazer uma oração rapidamente. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Nós agradecemos a Ti e Te louvamos, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui. Obrigado por cada um que veio aqui, Senhor, buscar mais o Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que não desistiu da terça-feira, não desistiu de receber, Deus, o seu milagre, não desistiu, Senhor, de estar aqui mais um dia buscando a Tua presença, buscando mais do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito no meio do Teu povo. Obrigado, Senhor, por grandes coisas e maravilhas, Senhor, o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre essa palavra, sobre essa mensagem, tudo que vai ser falado aqui nessa noite, Senhor, que possa, Senhor, cada um aqui possa ouvir, Senhor, e guardar no seu coração, e se preciso for, tomar uma atitude de conserto da sua vida, de jogar alguma coisa fora, ou de se abster de algum lugar, ou de, Senhor, em nome de Jesus, abrir mão de alguma prática, de alguma atitude que está fazendo, que está dando legalidade para demônios na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz nessa noite, que não seja o Guilherme aqui falando, mas que seja a voz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então a primeira coisa que eu queria dizer nessa noite é que, você sabe o que significa discernimento? Discernimento significa separar
distinguir. Então, diferenciar, também podemos dizer assim. Discernimento é diferenciar. Diferenciar o que então, Guilherme? Diferenciar o que? Discernimento espiritual é diferenciar se é uma obra do maligno ou se é obra de Deus. Diferenciar uma coisa da outra. E eu pensei muito hoje sobre esse exemplo, e não sei se você vai lembrar disso, mas o que é muito difícil diferenciar? Antigamente, nos filmes de ação, de aventura, de super-herói, sempre gostei muito de filmes de super-herói. Vou te dar um exemplo aqui, Superman, né? Todo mundo conhece Superman, um homem de aço, histórias em quadrinhos. O Superman, ele é um exemplo de um cara que é bom, não é? Ele não é justo. Ele vai lá, ele salva as pessoas, mas ele não mata ninguém. Ele leva para a justiça. O Superman prende um vilão e leva ele para a justiça, não é assim? É sempre assim? Agora eu vou levar você agora na história do Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho vai lá, todo mundo sabe quem que é o lado mal da história do Chapeuzinho Vermelho. Quem que é? O lobo. Lobo mau, todo mundo sabe que é o lobo mau. E quem é bom na história é a vovozinha, é a Chapeuzinho Vermelho. Está bem definido isso? Todo mundo sabe isso. Agora, irmãos, isso é antigamente, né? Mas hoje em dia, surgiu um tal de anti-herói. Já ouviu falar nisso? Ele é o anti-herói. Então, ele é um herói, mas ele mata. Então, tá tudo bem ele matar porque ele está fazendo a justiça. Já viu isso? Tem uns heróis aí agora, da atualidade, que não tem problema mais ele matar. Ele mata, mas ele mata porque é por uma causa justa. Não tem problema matar. Você vai ver hoje, às vezes, umas histórias em quadrinhos ou uns desenhos, você não vê mais essa distinção entre o bem e o mal. É relativo. Aquela pessoa que é boazinha no desenho, isso acaba com a vida das nossas crianças, sabia? Aquele que é bonzinho lá no desenho, ele é bonzinho, mas ele também tem um lado mal, sabe? Então, pensa isso, para a gente, se já é difícil discernir isso, já faz uma loucura na nossa cabeça. Porque, peraí, ele não é o herói? Então, na nossa cabeça, que a gente cresceu tendo o Superman como o herói principal, na nossa cabeça ele é bom, ele vai levar a pessoa à justiça, ele não mata. Porque, peraí, se ele é um herói, ele não vai matar. Mas hoje em dia, nós vemos em filmes de ação, vou te dar um exemplo então, Rambo, quem já viu Rambo? Já viu, Daniel, Rambo? Aí todo mundo já viu o Rambo. O Rambo faz o quê? Mas ele é o herói, não é? Isso que eu estou falando para você de exemplo de anti-herói. Então, tipo assim, porque ele está numa guerra, porque é tudo bom, ele pode fazer isso, ele pode matar. Entende o que eu quero dizer para você? Então, hoje é muito difícil de nós discernirmos o que é bom e o que é mal. Pensa se na televisão, nos filmes hoje, você olha lá e fala assim, peraí, será que isso é bom ou isso é mal? Então, cheio de feminismo, cheio de ideologia de gênero, sabe? Cheio de lacração. Hoje a gente fala em lacração. Quando você pega um filme e faz assim, é lacração. É porque o filme quer falar de feminismo. Aí ele pega uma mulher que às vezes é frágil e coloca ela mais forte de todas. Vários filmes assim de super-herói, o pessoal que assiste aí vai me entender. As meninas estão olhando ali porque elas entenderam. Entenderam? Então, às vezes a mulher tem um lado frágil, não se coloca mais a mulher ali para fazer alguma coisa do dia a dia, ela como mãe, não, é a mulher forte, poderosa, que chega e arrebenta tudo, e que ela é mais forte do que o homem. Lacração chama isso, nos filmes hoje. Mas, eu fui muito longe, mas onde eu quero resumir tudo isso? Hoje está muito difícil nós discernirmos o bem do mal, aquilo que é de Satanás e aquilo que é de Deus. Então nessa noite eu quero falar um pouquinho mais para você, com que armas, o que nós vamos fazer para discernirmos o que entra na nossa casa, o que não entra, o que nós assistimos, o que nós não assistimos. Isso só pode acontecer, isso só vai acontecer na nossa vida através de discernimento espiritual, porque muita coisa hoje as pessoas vão falar para você, isso não tem nada a ver, só. É tranquilo, de boa, não tem nada a ver, mas na verdade, aquilo às vezes tem algo por trás, que é demoníaco, e está destruindo a sua vida, e você não está nem sabendo disso, pensa. Então, vamos lá então, eu quero ler algumas coisas aqui. Deus deseja que tenhamos discernimento espiritual em nossa caminhada com Ele, então você precisa ter isso, você precisa buscar por ter discernimento espiritual, não seja um bobo aí, você precisa discernir.
deseja que estejamos tão conectados e próximos às suas palavras e presença, que sejamos capazes de ouvir e discernir sua voz e orientações em toda e qualquer situação que enfrentamos. Então, Deus deseja isso. Deus deseja que nós possamos ouvir a voz dele em todas as situações. Não sei você, mas você já passou por alguma decisão que você teria que tomar entre, às vezes, eu mudo de casa, eu não mudo de casa. Está na hora de eu casar ou não está na hora de eu casar? Os jovens e as meninas aí, está na hora de eu namorar? Não está na hora de eu namorar? E nós ficamos com essas dúvidas na nossa cabeça. Igual eu casadora lá em casa. Está na hora de colocar a Gabriela para dormir uma vez só, ou tem que ficar dormindo só duas? Aí a gente pensa, são coisas pequenas, mas quem já passou por alguma situação assim de decidir e não saber o que fazer? Não conseguia a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Não conseguia assim, e agora o que eu faço? Eu troco de serviço ou não troco de serviço? Não dá uma dúvida assim, uma indecisão, o que fazer? Mas Deus deseja que nós possamos ouvir a voz dele em todas as situações, que seja pequena, que seja grande, seja na hora de abrir um negócio, seja na hora, Kelly, de mudar lá da onde era pequenininho para o grandão, para um espaço maior. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Deus vai falar assim, vai firme, é isso mesmo, essa é a minha vontade. Ou se Deus vai falar, não é isso que eu quero para a sua vida. Então, como nós vamos fazer para ouvir, para decidir essas coisas? Pensa, muitas vezes nós nem perguntamos para Deus o que nós devemos fazer, mas muitas vezes nós tomamos uma iniciativa, porque nós não paramos para escutar a voz dele, não paramos para discernir o que vamos fazer, para diferenciar se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Então, mais uma coisa que eu quero falar aqui, é que, segundo o autor Francis Frangipane, nome ruim, trata-se de um dom do Espírito Santo que nos capacita a reconhecer realidades espirituais. Discernimento é um dom do Espírito Santo que nos capacita a reconhecer realidades espirituais. Então, mais uma coisa, existem circunstâncias que são permitidas por Deus em nossas vidas para trazer-nos crescimento e amadurecimento. Você pode estar passando por um processo de crescimento, de poda, conforme narrado em João 15, mas quem não sabe entender que determinada situação vem de Deus, poderá cair no erro de confundir as coisas, achar que essa circunstância é um ataque direto do inimigo. Peraí, então vou deixar você entender agora. Se você não tem discernimento espiritual, se nós não temos discernimento, tem coisas na nossa vida que é poda de Deus, que é um tratamento de Deus para nossas vidas, e tem coisas que é do maligno. Mas o que a gente faz, crente? Nós que somos crentes, o que a gente faz? Satanás, arreda de mim, Satanás. Tudo é culpa de Satanás, tudo é culpa do diabo. Deu errado isso aqui no meu serviço? Diabo, está por fora. O diabo está me perseguindo, misericórdia. Não é assim? Nós não falamos assim? Aí está lá, estendeu a roupa no varal, caiu chuva. Ei, Satanás, você está perigoso, você não deixa nem a minha roupa secar, e fica nervoso. Tudo é culpa do diabo. Tudo nós colocamos, isso daqui deu errado na nossa vida, é o diabo que está fazendo isso. Mas espera aí, e se na verdade isso não é o diabo? E se na verdade isso é permissão de Deus na sua vida? João 15 está falando sobre a videira verdadeira. Ele fala que vocês são a videira, eu sou a videira e vocês são os ramos, amém? Quem permanece em mim dará frutos, aquele que não permanece é cortado, amém? Mas dentro dessa videira, e assim como um pé de café que eu gosto de falar, para o café produzir muito, ele tem que ser podado. Chega um momento que o café está lá muito velho, muito grande já, não está dando mais fruto nenhum, ele vai lá, a gente vai lá, corta do lado, corta do outro, corta em cima, ele fica 1 ano sem produzir, mas no outro ano ele dá muito café, muito. Quem já conhece sobre café sabe disso. Então peraí, será que a situação difícil que você está passando na sua vida, será que esse momento que não passa, será que essa situação que você está passando vem de provação do diabo? Será que é uma coisa do diabo para a sua vida, uma coisa difícil, uma brecha que você abriu? Ou será que simplesmente é Deus provando a sua fé? Ou será que simplesmente é Deus mexendo os pauzinhos? Eu já contei aqui várias vezes o caso na minha vida da Gabriela,
e o sono. E o negócio não melhora, a gente não consegue fazer ela dormir, toda vez à noite acordando, tem noite que dorme muito bem, tem noite que não dorme, e o casador está assim, vamos procurar, o diabo está atacando nossa vida, vamos procurar porque tem alguma brecha, a gente está em algum pecado, alguma coisa está acontecendo, vamos procurar na nossa casa, mas espera aí, a gente parou para raciocinar, tentamos fechar todas as brechas, procurando, orando, Deus, o que é isso? E aí depois Deus trouxe para nós, espera aí, eu estou trabalhando em vocês, eu estou trabalhando a sua paciência, Guilherme, eu estou trabalhando você que falou que nunca queria acordar à noite, eu estou trabalhando vocês, Adora, para não ficar estressada com o Guilherme, porque o Guilherme fica estressado por acordar à noite, olha, pensa o rolo, a Adora fica estressada porque o Guilherme fica estressado porque acordou à noite. Então é Deus trabalhando em nossas vidas, e simplesmente a Gabriela não dormia à noite. E aí você, na sua vida, como você tem discernido isso espiritualmente? Será que a doença que você está, a dificuldade que você está, aquilo que você está passando, será o que é? Mas tem um jeito de a gente discernir, tem um jeito de a gente saber o que fazer. E eu quero dizer para você que isso vem do próprio Espírito de Deus, a capacidade de termos o discernimento espiritual, ou seja, de sabermos ver e ouvir com discernimento espiritual. Nós precisamos, isso aqui, irmãos, é indispensável para nós. Eu queria ler só mais um pedacinho aqui, antes de entrarmos realmente na palavra. Assim, tanto a leitura quanto o estudo de forma especial, a pregação da palavra são formas pelas quais adquirimos o discernimento espiritual, está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 25. Então, presta atenção, o que falou aqui. Tanto a leitura, quanto o estudo, e de forma especial a pregação da palavra, são formas pelas quais adquirimos discernimento espiritual. O que está falando? Através da leitura da Bíblia, através da leitura de um bom livro, através de estudos, nós adquirimos discernimento espiritual, e também através da palavra pregada, a palavra rema, a palavra pregada aqui no culto, também adquirimos discernimento. Quantas vezes eu e você viemos aqui, sentamos aí nessa cadeira, o pastor falou uma coisa aqui, e você pegou e falou assim, não tinha pensado nisso, não sabia que isso era errado, principalmente quando nós estamos começando a nossa fé, caminhando a nossa fé, no começo da nossa caminhada, nós paramos e pensamos assim, meu Deus, o que ele está falando ali, eu faço todo dia, e eu não imaginava que isso era tão errado assim. E aí naquele momento, Deus fala ao seu coração, o Espírito Santo toca ali e fala, você está errado. Não, eu já fui tocado quantas vezes na palavra desse jeito, você não? A pastora Silvana principalmente aqui, com a exortação, né, falando, estou errado mesmo, eu preciso de mudar. E aí toca no nosso coração, e cria discernimento, e aí você consegue decidir, se você vai continuar fazendo aquilo, ou se você vai deixar para trás. E da mesma maneira que os irmãos escutaram aqui, esse livro que está lá na sua casa, tome cuidado com o que você está lendo, e aí quando vê, chega com o livro para nós, não, vamos queimar esse livro aqui, está errado, esse livro está errado. Por quê? O Espírito Santo tocou o coração daquela pessoa, e ela teve discernimento, e ela parou e pensou, falou assim, opa, peraí, está errado, aquele livro ali que eu estou lendo, isso não condiz mais com a minha vida, isso aqui ficou para trás, vou jogar isso fora. Discerniu espiritualmente, e não pensa que isso veio de você não, isso veio do próprio Deus, isso é o próprio Espírito Santo falando com você, o seu coração, e às vezes a gente fantasia, e a gente fala assim, vai vir uma voz audível falar comigo, e aí entra por aquela janela ali e fala assim, Gabriel, eu vim falar com você, não é assim, né, Gabriel? É através da palavra, é através de quando nós estamos falando aqui, e é Deus falando aos nossos corações, amém? E Deus também pode falar conosco através de sonhos, através de visões. Nem todos os seus sonhos são à toa, alguns sonhos têm significado, mas para você saber qual é o significado do seu sonho, você precisa de discernimento espiritual. Algumas visões, algumas coisas que você vê lá no futuro, mas você precisa de discernimento espiritual para ver. E uma das coisas mais importantes é que sua conexão com Deus determina seu discernimento espiritual. O quanto você é conectado com Deus determina o quanto você consegue discernir espiritualmente. O discernimento espiritual sempre será um efeito do seu relacionamento com Deus.
Quanto mais profunda a sua conexão, a sua intimidade de busca com Deus, maior será o seu discernimento. Quando os seus olhos espirituais estiverem próximos ao Espírito, o discernimento espiritual virá livre e naturalmente. Então, peraí. Então, Guilherme, você está falando para mim que se eu não estou conseguindo decidir as coisas e ver o mundo espiritual, é porque eu estou longe de Deus? É isso mesmo, você entendeu? Então, se você não está conseguindo enxergar as coisas espiritualmente, se você não está conseguindo se decidir, se você sempre fica confuso, se você sempre não sabe para onde ir, se você nunca sabe o que fazer, você está longe de Deus. Você precisa buscar mais. Nós precisamos buscar muito mais para entendermos espiritualmente, para discernirmos espiritualmente. Mais um aqui que eu anotei. Então agora, identifique-se, intensifique sua conexão com Deus. Agora eu quero entrar na palavra dessa noite. Tudo isso faz parte, viu, irmãos? Não preocupa não. Não preocupa não, que tudo faz parte. Então eu quero falar 3 pontos aqui agora, para a gente entender um pouco mais como nós vamos conseguir discernir espiritualmente. Como você agora vai conseguir saber se isso é do diabo ou se isso é de Deus. Porque tem outro meio termo aqui? Ou é do diabo ou é de Deus? Tem algum meio termo? Tem alguma coisa no meio disso aqui? Não tem. Então, ou aquela coisa vem de Deus, ou aquela coisa é do diabo. Não tem como pegar meio termo nisso. Nós estávamos discutindo sobre isso, né, no nosso encontro nosso curso de batismo. Sobre, peraí, ou é do diabo ou é de Deus, então não tem meio termo. Aquela pessoa, ou é de Deus ou é do diabo. E levantou até um questionamento, mas peraí, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criação de Deus, mas os filhos de Deus são especiais. Os filhos de Deus são aqueles que realmente entregaram o coração para Jesus, né, Nicole? Mas todos nós somos criação de Deus, e a qualquer momento, se a pessoa está lá no mundo e quer voltar para debaixo dos braços do Pai, é só ele falar: Pai, eu preciso do Senhor, se ajoelhar, se arrepender, crer no nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e pronto, as portas estão abertas para ele, para uma nova vida com Cristo, amém? E é só isso, irmãos, é só isso. Então, a minha palavra muito simples hoje, nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso aqui, para que nós possamos entender e discernir os fatos espirituais. São 3 pontos práticos, muito simples. Primeiro, a palavra de Deus. No segundo não, vou falar primeiro então. Busca a palavra de Deus, que já falou aqui para mim então. Então vai estar rindo de mim aí. Em Mateus capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então, antes de Cristo, o homem buscava a justiça pela observação da lei. Meditar na palavra de Deus era e é e continuará sendo a chave para caminhar com prudência e receber discernimento espiritual. Então preste atenção aqui, José e Maria, amém? José e Maria estavam ali. Então Maria fica grávida pelo Espírito Santo, e José queria largar aquela mulher, como assim? A mulher ficou grávida lá, a mulher chega para ele e fala assim: estou grávida, da parte de Deus. José fala: você ficou doida? Não é da parte de Deus, é nada, você é louca, mulher, isso aí, não vou casar com você mais. Mas nós todos conhecemos a história, que um anjo do Senhor aparece a José, e fala com ele, fala: peraí, não é assim não, meu filho, volta aqui. Aquele filho lá é do Espírito Santo, é Deus, é o próprio Deus que vai salvar todo mundo, e está ali, e você também tem parte nisso, volta lá. Então, José, então você fala assim para mim: eu só acredito se um anjo de Deus descer do céu e falar comigo. Irmãos, o ponto não é esse, o ponto é o discernimento espiritual de José, para entender que aquilo vinha de Deus. Quantas situações nós somos colocados à prova dessa maneira? Tem uma oportunidade maravilhosa para nós, tem algo maravilhoso de Deus para nós, mas nós não conseguimos.
Posso te dar um exemplo nisso? Vou te dar um exemplo nisso. Às vezes você está lá no seu trabalho, você está até satisfeito no seu trabalho, está bacana, está legal. Mas aí, de repente, aparece uma oportunidade maravilhosa, linda. Nossa, que oportunidade! No seu trabalho você ganha R$ 2.000 por mês. Nessa oportunidade você vai ganhar 5.000 por mês. E aí, o que tem que entrar nessa jogada? Discernimento espiritual. Será que é só porque você vai sair de ganhar 2.000 para ganhar 5 que é o melhor trabalho do mundo? Será o que está por trás disso? Será o que você vai ter que fazer? Será que para ganhar 5.000 agora você vai ter que vender droga? Uai, era 2.000, agora vai ser 5. Mas será o que você tem que fazer? Será que é esse lugar que Deus quer que você esteja para pregar a palavra? Ou será que é ali ganhando às vezes menos, mas é ali que você está te fazendo diferença? É ali naquele lugar que você foi colocado, que Deus está te usando para moldar as pessoas, para através da sua vida, transformar vidas de outras pessoas. Então é nesse momento que nós precisamos de usar o nosso discernimento espiritual, e nesse momento é que nós caímos muitas vezes, porque nós pensamos só o quê? Não, eu vou para lá, porque eu vou ganhar muito mais, vai ter muito mais dinheiro para eu cuidar da minha família, que não sei o quê. Mas espera aí, será que você discerniu espiritualmente se aquilo realmente vem de Deus, ou se é uma estratégia do diabo para te tirar da presença de Deus? Então nós precisamos de pensar sobre isso, e buscar a palavra de Deus é o primeiro princípio que nós precisamos. Nós precisamos de buscar, e é nela, é na palavra de Deus, assim como diz em Salmos 119, 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Você por algum momento já esteve sentado lendo a Bíblia, às vezes já aconteceu isso com você, e quando você está lendo assim, que isso, está falando isso aqui na Bíblia, eu não sabia que tinha isso aqui não, meu Deus, trouxe luz para a sua vida, quando você estava lendo, e ouvindo, e aprendendo sobre a palavra de Deus, você ficou alucinado ali, porque você falou: nossa, o que estava escrito aqui eu não sabia, não lembrava que tinha isso aqui na palavra de Deus. Às vezes algumas leis, às vezes alguns decretos, às vezes algumas coisas do Senhor, e é maravilhoso demais, irmãos, porque aquilo vai trazendo luz para nós, aquilo vai trazendo restauração para nossas vidas, vai clareando a nossa mente, vai nos abrindo a nossa mente para vermos o mundo de outra maneira. Muitas vezes nós estamos presos no mundo. Esses dias eu estava num lugar e 2 pessoas estavam conversando, mas pensa uma conversa mundana, estava tipo assim: nossa, tal, as coisas do mundo, e é muito legal, e a festa que vai ter, e o fulano, você viu o fulano estava com tal roupa assim, o ciclano estava assim. Aí eu parei, Deus tocou no meu coração e falou assim: essa conversa é muito mundana, olha, não tem nada que edifica aí, é só para falar das outras pessoas, para falar da festa que está vindo. Quem ficou cansado de ouvir falar sobre festa semana passada? Você ficou, não foi cansativo? Era só esse assunto que tinha. Não, porque a exposição não sei o quê, porque a festa que não sei o quê, e todo lugar que a gente ia para o treino era exposição, ia para não sei de onde exposição, ia para o trabalho falando de exposição. E agora? Agora está falando da festa do cavalo que vai ter daqui a pouco, que é a próxima, né? Aí agora o comentário vai vir sobre a outra festa. Mas está vendo que nós, não estou falando as pessoas, eu estou falando que nós, às vezes nós estamos presos às coisas do mundo, nós estamos presos na próxima festa que vai vir, e muitas vezes nós caímos na conversa. Já viu? Quem vai ser não sei se é rainha do torneio, o que foi não, e aí a gente ficava comentando sobre aquilo, será quem vai ser, e a gente caía naquela. Espera aí, olha que conversa, mas sim, o que isso vai identificar? Nossa, estou gaguejando hoje, irmãos, vou ter que parar um pouquinho. No que isso vai edificar nossas vidas? Vou agarrar nesse ponto não. O segundo ponto: tenha disciplina de orar e jejuar. Isso aqui pega muito de nós, né? Porque eu falava que não conseguia jejuar, e minha cabeça ia doer, mas até, né, o Gabriel também. E aí eu comecei numa época fazendo assim: no sábado
vou jejuar no sábado. Aí eu começava a jejuar assim, eu não dou conta, Deus, eu não dou conta. Aí eu levantava mais ou menos 6 horas da manhã e ia até 9. Isso não é jejum não, Guilherme, 3 horas de jejum, isso não vale nada. Peraí, calma, eu estou começando. Então naquele sábado eu jejuei de 6 às 9 da manhã, intencional, de oração e jejum, intencional naquele momento. No outro sábado eu fui até 10, no outro sábado eu fui até 11, no outro sábado eu fui até meio-dia, no outro sábado eu fui até 1 da tarde, foi o máximo que eu consegui, até 1 da tarde. O Gabriel já está ficando o dia inteiro, né, Gabriel? Mas eu tenho certeza que você começou desse jeito também. Aos poucos, o nosso organismo vai acostumando, não tem essa desculpa que, eu não consigo, salvo aquela pessoa que às vezes toma um medicamento, alguma coisa mais forte, mais importante, certo? Mas uma pessoa normal, o pastor Pierre falou que tomava remédio, o médico falou para ele, agora você não pode fazer mais jejum, tal, ele começou a fazer, estava fazendo jejum, não é jejum prolongado de 4, 5 dias, né? Mas é intencional, naquele período, naquele tempo. Então, Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25 diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então peraí, o anjo não falou com ele isso, o anjo não falou com José assim, se abstenha de Maria nesses 9 meses, ele não falou isso para ele, mas o próprio José teve discernimento espiritual de não ter relações sexuais com Maria, 9 meses, até que o filho nascesse. Eles já eram casados, estava tudo legal, mas José resolveu fazer o quê? Um voto com o Senhor. Peraí, não vou me abster disso. E da mesma maneira que nós estamos fazendo o voto, quantos dias falta para acabar, Isadora? Lembra aí para mim, que eu não lembro não. Lembra também não? Nossos 21 dias sem, até dia 6 de agosto, nossos 21 dias sem julgar, mentir ou reclamar. Como é que você está nesse propósito, desse voto aí, que nós fizemos com o Senhor? Como nós estamos nele? Então nós precisamos de viver uma vida assim. Habitualmente, os judeus apresentavam suas orações e apresentavam-se em jejum a Deus. Sendo José um homem piedoso, carregava essas marcas, mas nos surpreende o fato de se abster por 9 meses até o nascimento do menino, para então entregar seu voto e consumar o casamento com Maria. Oração, jejum e votos são marcas de pessoas que desejam silenciar a cobiça e a obstinação do coração para entrar na dimensão espiritual. Então, se você tem esse desejo de enxergar o mundo espiritual, de enxergar as coisas, não estou falando aqui que você vai enxergar demônio, não, pode ficar tranquilo, não é isso não. Estou falando aqui sobre discernimento espiritual, de saber diferenciar, isso é de Deus, isso é do diabo. Pensa que isso vai transformar nossas vidas, irmãos. Quanto mais nós buscamos isso, pensa que nós não vai dar bola fora mais. Se nós temos discernimento espiritual, nós chegamos num lugar, nós sabemos a maneira certa como agir, a palavra certa a ser dita. Dentro do casamento, também precisa de muito discernimento espiritual, né? Para saber o momento certo de falar com a esposa, para saber a hora certa. A esposa às vezes está lá meio nervosa, está meio braba, Vitor. Você não pode chegar sem discernimento espiritual falando de qualquer jeito com a Eliane. Você tem que chegar calmo, tem que ter o discernimento do Espírito Santo do momento que você vai falar as coisas. É no nosso dia a dia, em tudo que nós vamos usar, o discernimento de saber o momento certo de falar, o momento certo de ficar quieto, o momento, lembra do que eu falei sobre aquela história lá, do velório, que às vezes a pessoa chega e piora a situação? Acho que eu falei semana passada, na terça-feira, porque muitas vezes ter discernimento de espírito é ficar em silêncio. Muitas vezes ter discernimento de espírito é não falar nada. Mas como nós vamos saber o momento certo de falar e o momento certo de não falar, se nós não temos esse discernimento? E para termos o discernimento, nós precisamos de buscar a palavra de Deus e ter disciplina em orar e jejuar. Então não é só orar e jejuar, é ter disciplina. Disciplina de fazer isso diariamente, semanalmente, buscando mais da presença de Deus, com oração, jejum e votos. E é muito bacana esses votos que a gente tem feito. Quem lembra aí do nosso tempo que a gente fez um voto, 1 semana sem beber café? Meu pai quase morreu. Depois, 1 semana sem comer doce, eu quase morri.
Uma semana sem comer pão, que a gente achou que ia ser o mais fácil, mas foi um dos mais difíceis. Ser massas, né? Não era só pão, mas era massas. Aí você falava, o que eu vou comer? O ovo. Aí a semana inteira comendo ovo. Batia um ovo, cozinhava o ovo, no outro dia batia com tapioca, no outro dia colocava uma farinha de trigo ali e comia também. Mas foi um voto. Farinha de trigo não dá certo não, né? Eu já fiz com farinha. Fica aí, cresce, fica bom. Então tem uma frase bacana aqui, que a atitude de José determinou a sua altitude. Ele continuou a receber instruções por meio dos sonhos, o que comprova o valor do seu compromisso. Então, a atitude de José de fazer um voto com Deus, depois Deus continuou falando com ele em sonhos, falando com ele assim, agora José, vai para cá, José, agora vai para lá. Então José estava ouvindo a voz de Deus e sabendo para onde ele deveria ir. Aí você fala para mim, mas isso é José, Deus estava falando com ele em sonhos, mas se nós tivermos discernimento espiritual, nós vamos entender que sonhos nossos, sonhos meus e seus, é o próprio Deus falando comigo e com você, é o próprio Deus sussurrando no seu ouvido, falando, faça isso, não faça isso meu filho, agora você vai por esse caminho. Mas se nós não buscarmos, nós nunca vamos entender aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, terceiro e último ponto agora, para a gente estar encerrando já. Para desenvolver discernimento espiritual, nós precisamos de... Você está rindo, Cris? Esse aqui pega, né? Com a gente. Mantenha a unidade com a igreja. Isso aqui é bom demais de falar. Isso aqui envolve muita coisa. Completando-se o tempo de purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Ao completar 8 dias do nascimento do menino, Jesus, a família se compromete com a palavra e com a igreja, levando para a cerimônia. Manter unidade com o corpo traz benefícios e discernimento. É nesse lugar onde Simeão, um homem muito piedoso, Ana, uma profetisa, honram o menino e liberam palavras que vão ajudar a família a discernir quem é esse que vem em nome do Senhor. Então, peraí, o primeiro ponto é nós estarmos lendo a palavra de Deus. O segundo ponto é nós estarmos em oração, jejum e fazendo votos. E o terceiro ponto, que você às vezes achava que não era tão importante assim, é vir na igreja, é estar em comunhão. Não é simplesmente o fato de vir na igreja, mas é vir na igreja para ter comunhão com os irmãos, para ouvir a palavra, para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Sabe por quê? Uma ovelha sozinha é presa fácil, mas quando nós estamos juntos, o inimigo não pega a gente fácil não, é ou não é? Quanto mais nós estamos unidos, quanto mais nós estamos buscando a Deus juntos, em unidade, você já percebeu que você pode às vezes buscar a Deus no seu quarto, e às vezes você coloca um louvor lá no trabalho, ou lá no seu quarto, na sua casa, você vai limpar a casa e coloca um som bem alto lá, e é bom demais, né? Você sente a presença de Deus e começa a limpar, e aí é legal, coloca um fone de ouvido, mas eu vou dizer uma coisa para você aqui, você vai sentir maravilhosamente a presença de Deus, mas nunca como quando nós estamos aqui na igreja, todos juntos aqui, e não sei se você sente isso, mas quando alguém está ministrando aqui e fala assim, para todo mundo, só as vozes, e aí todo mundo canta, todo mundo junto, é lindo demais, né? Como um coral, todo mundo cantando em uma só voz. A presença de Deus no nosso meio, na comunhão, falando aos nossos corações, é maravilhoso demais, irmãos, é lindo demais. Então, eu quero desafiar você, não estou falando isso aqui porque eu quero que você fique vindo na igreja todos os dias, batendo cartão, de que eu tenho que ir na igreja, que eu tenho como obrigação, não é nada disso, mas é nós entendermos que nós precisamos de buscar ao Senhor, nós precisamos de buscar ao Senhor, a tempo e a fora de tempo, nós precisamos de ir na igreja, nós precisamos de buscar a Deus.
é todos os dias, é na presença do Senhor todos os dias, e tudo isso se resume em virmos à igreja. Tudo isso se resume a virmos aqui para ouvir a palavra de Deus. Não estou falando aqui só de vir, é porque eu vou na igreja só mais uma vez, já estou cansado, já tem tantos anos que eu vou na igreja, mas você sabe muito bem disso, que se você fica um culto sem vir, é ou não é? Vou esperar um cadinho, aí, beleza, pode ficar tranquilo que eles vão resolver lá. Se você fica um domingo sem vir, aí você fala assim, só um domingo, não tem nada a ver. Aí você para a outra terça, não, também não tem nada a ver. Aí depois vai mais um domingo. Você já percebeu que depois não dá tanta vontade mais de voltar? Você já pensa assim, eu já faltei 2 mesmo, agora ninguém está sentindo minha falta mesmo, acho que eu não vou não. Eu vivi 2 anos da minha vida desse jeito. Domingo que vem eu vou. Aí existia uma desculpa, esse eu estou muito cansado, não vai dar não, aí não vou. Aí no outro domingo, uma vaca começava a parir um pouquinho antes do culto, não vou também não, tem que cuidar ali, não tem jeito. Pensa para você ver, e aquilo vai se esfriando a cada dia, e a nossa vida vai, e depois é mais difícil de voltar. Por isso que nós estamos falando aqui em Lucas capítulo 2, versículo 33, diz assim, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, porque Jesus foi levado ali, e eles profetizaram sobre a vida de Jesus, e eles ficaram admirados sobre tudo aquilo que tinha sido dito sobre a vida dele. Então, toda vez que nós viemos aqui na igreja, alguma palavra é derramada sobre a sua vida, bênçãos são derramadas sobre a sua vida, palavras proféticas são colocadas, já ouviu isso? Nós estamos pregando aqui, e não precisa de descer aqui embaixo, às vezes, e apontar o dedo para uma pessoa específica, assim, e falar assim, você foi os... Tudo bem, isso é maravilhoso, é muito bom, já aconteceu comigo algumas vezes, mas, às vezes alguém está aqui pregando, e profetizando e falando, a sua vida será melhor amanhã vai acontecer algo maravilhoso na sua vida, aquele emprego que você tanto precisa, vai acontecer em nome de Jesus. As pessoas estão profetizando nas nossas vidas, e nós estamos recebendo bênçãos, daquilo que Deus está falando conosco naquela noite, amém? Então, para a gente concluir aqui, para manter o discernimento, crie uma forte conexão com Deus. Lucas capítulo 2, versículo 48 ao 50. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou, por que vocês estavam procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Essa é a passagem, né? Quando José e Maria vão procurar Jesus e não encontram ele, e Jesus estava no templo, ensinando, conversando, e ele estava na casa do pai, buscando o próprio pai. Então, peraí, se o próprio Jesus foi até a igreja, e eu e você? Né? Então, concluindo agora, depois de tanta coisa que eu falei aqui, tanta coisa que foi falada, que foi ministrado nessa noite, eu queria que você guardasse algumas coisas. Discernir é separar, diferenciar. Então, se você quer diferenciar as coisas de Deus e as coisas do diabo na sua vida, você precisa de praticar uma vida de leitura da palavra, você precisa de praticar uma vida de oração, jejum e votos, amém? E você precisa de ter uma vida de vir à igreja, de buscar a Deus, de ter comunhão com os irmãos, amém? Se você conseguir, e você vai conseguir em nome de Jesus, praticar esses 3 princípios, eu tenho certeza que o seu discernimento espiritual a cada dia vai ser aumentado. A cada dia nós vamos conseguir discernir ainda mais aquilo que Deus tem para nossas vidas, amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé, vamos estar orando, eu quero estar orando pela sua vida. Então, eu queria perguntar para você nessa noite, você deseja ter ainda mais discernimento espiritual? Amém?
você quer entender mais sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus, entender e não ter dúvida mais sobre qual decisão tomar na sua vida. Vamos juntos, então, buscar mais o Senhor? Não estou aqui como acusador, apontador, e falando que eu estou perfeito em todas as 3 áreas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou convidando você, fazendo um convite, para que nós possamos ser uma igreja que busca essas 3 coisas, que busca mais da palavra de Deus, busca ler mais e aprender mais. Estou convidando você a ser uma igreja que coloca como prioridade buscar o Senhor, para que nós possamos desenvolver o discernimento espiritual, e essa cidade ser revolucionada através das nossas vidas, essa cidade ser revolucionada, porque cada um aqui tem um lugar diferente onde trabalha, onde está. Nós temos pessoas aqui que estão dentro da escola, nós temos pessoas aqui lá na mineração, nós temos pessoas aqui lá no SEBEM, nós temos pessoas aqui às vezes dentro da prefeitura, nós temos pessoas aqui com negócios, nós temos pessoas aqui com lojas, com pessoas de influência na cidade, nós temos pessoas aqui que às vezes vendem uma coxinha na rua, um pão de queijo na rua, um pão de queijo na rua. Olha quantas esferas eu falei aqui. Se nós buscarmos o discernimento espiritual, uma pessoa que a Tereza encontrar na rua, ela vai falar, o Deus mandou falar isso aqui para você. Ou uma pessoa que, você que talvez trabalha na escola, ou trabalha em algum lugar de influência, ou às vezes vai encontrar com o prefeito da cidade, através do discernimento espiritual que Deus está te dando, você vai falar com ele, Deus mandou falar com você, prefeito, isso. Ou você vai dar, ou você vai ter tanto discernimento espiritual, que você vai passar do lado de alguém e vai sentir que aquela pessoa não está bem, e vai ter a ousadia e a coragem de falar com ela, eu quero orar por você, sem aquela pessoa ter falado nada da vida dela para a sua vida. Você vai colocar a mão nela e vai falar, eu sinto que você não está bem. E pode ser que você já faça isso, mas eu quero orar por você nessa noite, para que você aguce ainda mais, para que a presença de Deus possa te encher ainda mais, para que você possa fazer ainda mais, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite. Nós oramos, Senhor, pela palavra que foi pregada nessa noite, Senhor, por cada palavra que foi dita aqui, tudo, Senhor, que foi falado nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos orar, Senhor, Deus, para que cada um aqui, Senhor, possa ter discernimento espiritual, Senhor. E nós sabemos, Pai, que para termos discernimento espiritual, nós precisamos de orar mais, nós precisamos de ler mais a Tua palavra, nós precisamos de buscar mais as coisas do Senhor e abrir mais mão das coisas desse mundo. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, e eu me coloco nisso também, Senhor, todas as vezes que eu pegar o meu celular, Senhor, para ver um TikTok, para ver um status, para ver um Instagram, Senhor, que isso possa ser trocado, Pai, em meia hora de ver Instagram, isso possa ser trocado em meia hora de leitura da Tua palavra, em meia hora de uma pregação, em meia hora de uma palavra que vai nos edificar, que vai encher-nos da Tua presença, Senhor. Nós não queremos mais, Pai, viver nas coisas desse mundo. Nós não queremos mais, Senhor, vivermos apegados às coisas que estão acontecendo nesse mundo. Nós queremos realmente, Senhor, ver, ó Deus, nós queremos ver, Senhor, o mundo espiritual, nós queremos ver, Senhor, os planos do Senhor, nós queremos ver, Senhor, lá na frente, nós queremos ver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós lá na frente, Senhor. Nós queremos enxergar, Senhor, aquilo que provém do Senhor e aquilo que provém do maligno, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a discernir espiritualmente tudo aquilo que ainda está errado em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo agora possa tocar nossas vidas, Senhor, possa tocar a vida de cada um dos meus irmãos e a minha vida, e nos acusar agora, Senhor, daquilo que nós estamos errados, daquele caminho que nós ainda estamos andando errado, da posição que nós ainda não tomamos, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê discernimento, Senhor, para toda e qualquer situação. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus.